que é anistia ampla, geral e irrestrita. Conversei com o Malafaia, que é um dos defensores da anistia, inclusive organizou o ato na Avenida Paulista, e o argumento que ele diz é o seguinte: se Débora do Batom e outros manifestantes foram condenados por 5 crimes, que vão de golpe de Estado a deterioração de patrimônio público, e Bolsonaro também foi condenado por 5 crimes, então não tem como anistiar um e não anistiar o outro. É mais ou menos por aí o raciocínio que vocês vão apresentar no Congresso também? Também é muito difícil você dizer que essa estratégia aí, Paulo Capelli, em bom português é o seguinte: o idealizador dessa ideia quer colocar nós, defensores da anistia, numa posição delicada, pensam eles. Qual posição delicada é essa? Que nós receberemos a peste de trabalhar contra a soltura da Débora para preservar o nosso líder político Jair Bolsonaro. E, na verdade, é o contrário. Não há sentido você dizer que, sobre os mesmos fatos, certas pessoas devem gozar de um privilégio da anistia e outras não. Então, o Malafaia ele foi muito feliz nessa colocação, porque se o fato que será anistiado vai colocar para ir para casa as velhinhas e as pessoas simples do 8 de janeiro, por que que esses mesmos fatos, que seja a condenação de Bolsonaro, não vão alcançar, né, essa anistia não alcançará o benefício a Bolsonaro? Então, é algo sem pé nem cabeça, é o que eu estou falando. É até difícil de você conseguir explicar uma situação dessa, é muito esdrúxula, e eu acredito que a Câmara aprovando uma anistia ampla, geral e irrestrita, dificilmente o Davi Alcolumbre vai ter muita dificuldade para conseguir barrar esse projeto no Senado, devido a tamanha pressão popular que será imposta. E o Congresso Nacional funciona com pressão popular, vide os processos de impeachment. No último 7 de setembro, no trio elétrico, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse que Alexandre de Moraes age com tirania. Tarcísio falou também em ditadura, ou seja, esse discurso mais duro de Tarcísio contra Alexandre de Moraes convenceu o senhor, que tanto cobrava um discurso mais enérgico do governador de São Paulo? Como o senhor avalia o discurso de Tarcísio? Olha, eu fico feliz com a postura dele, né, em que pese ter sido uma guinada um tanto quanto forte. Acho que a gente agora deve ficar em observação para ver se isso daí será mantido. Mas eu acho que todo esse discurso, seja ele com intenção eleitoral ou não, isso é secundário nesse momento, Capelli. Eu acho que a gente deve concentrar nossos esforços para a anistia, né? Até onde eu sei, sim, o governador Tarcísio tem trabalhado ativamente a favor da anistia. Antes tarde do que nunca, eu acho que lá do passado, se tivéssemos esse apoio de peso do governador de São Paulo, poderia ter feito muita coisa andar mais rápido, mas também não reclamo, não. A realidade se impõe, né? Eu estou aqui junto com o governador Tarcísio colocando a anistia adiante. Mas, senhor Eduardo, falou agora em viés eleitoral, talvez viés eleitoral, o senhor usou esse termo eleitoral. Para o senhor, foi uma cartada com Talvez. objetivo de eleição em 2026? Talvez? Olha, isso daí cabe a cada um fazer o julgamento. Eu não quero me aprofundar muito, não, Capelli, para não dar margem aí a qualquer tipo de discussão secundária. Mais uma vez, o meu foco está concentrado na anistia. Fico feliz que o governador Tarcísio realmente está trabalhando nesse sentido. E as motivações, aí tem que perguntar a ele o que é que o motiva, né? E no mais, tanto ele quanto eu, nós dois dizemos, né, publicamente, que o nosso candidato à presidência é Jair Messias Bolsonaro, que nós acreditamos na anistia e que isso daí vai abrir caminho para a candidatura do presidente Bolsonaro. Ou seja, mesmo com a condenação que se consolida hoje no STF, na primeira turma do STF, que formou maioria, o discurso é mantido, que Jair Bolsonaro será o candidato em 2026, mesmo com a condenação de hoje. Sim, 2 anos antes da eleição, Lula estava preso e inelegível, né? A própria Suprema Corte já mostra que é uma corte política. Se nós conseguirmos mudar os ventos políticos, a gente vai ter uma chance de colocar Bolsonaro de volta à presidência, porque ele já é o presidente. Ele só não será presidente do Brasil ano que vem, caso, né, tirem ele do jogo através do tapetão. Então a gente ainda está nesse momento e eu vou continuar lutando até o último segundo para fazer justiça. Eleição sem Jair Bolsonaro, isso sim é que é um golpe. Eduardo, hoje o nosso tempo para a entrevista é um pouco mais curto, mas antes de encerrar, o senhor está nos Estados Unidos, eu queria que o senhor informasse para a gente qual o clima aí nos Estados Unidos após o assassinato de Charlie Kirk, que era um influenciador, um conservador, uma liderança do campo da direita nos Estados Unidos, jovem de 31 anos, que foi assassinado enquanto palestrava em uma universidade, e se o senhor chegou a ter contato com ele em algum momento, que ele teve contato com seu pai
em uma palestra em 2023, se o senhor também chegou a conhecer Charlie Kirk. Eu tive contato pessoal com ele pelo menos 2 vezes, talvez 3 vezes, né? Cheguei a discursar no evento anual dele, um evento para jovens chamado SAS Summit, que ficou eu lá em Tampa, na Flórida, em 2022, né? Em outra oportunidade, nos encontramos no Mar-a-Lago. Lembro que nessa oportunidade ele falou que gostava muito do meu pai. Eu tentei puxar ele para tirar uma foto com meu pai, mas meu pai voltou a se sentar na cadeira do lado do Trump, né? Isso aí foi se não estiver enganado, em março de 2020. E o que fica no ar é o seguinte, né? Eu fiquei muito revoltado com as matérias de certas imprensas brasileiras falando que Charlie Kirk é uma pessoa da extrema direita. Ele era uma pessoa apenas que se abria ao debate, uma pessoa que acreditava no diálogo, uma pessoa que não queria fechar as portas nem para aqueles que são ditos de esquerda, que se colocava, né, colocava a cara a tapa para discutir ideias. E isso é saudável numa sociedade, né? Terem pontos de vista diferentes. Isso daí é a democracia. E somente com a tolerância você vai conseguir construir uma sociedade sadia, onde não ocorrerá a barbárie. E ainda assim, essa pessoa foi taxada de extremista. Se Charlie Kirk, que queria apenas debater, era extremista, qual adjetivo eu devo utilizar então para a pessoa que atirou em Charlie Kirk? Consegue entender que existe uma deturpação das palavras para tentar controlar a narrativa pública, sem se utilizar argumentos? Porque se uma pessoa ela é extremista, nazista, fascista, etc., essa pessoa é o que há de pior no mundo. Ela acaba sendo desumanizada e ninguém se importará com aquela pessoa se esses adjetivos forem levados a sério. E é isso que a esquerda faz. A esquerda ela desumaniza os outros. É por isso, Capelli, que se você for ver, concluindo, apenas pessoas de direita são vítimas desse ataque. É Jair Bolsonaro com a facada, é o Trump com tiro, é o equatoriano, né, o Fernando Villavicencio, é o Miguel Uribe da Colômbia, são Teve a europarlamentares Marielle Franco alemães. também, Eduardo. Deputado, teve a Marielle Franco do PSOL no Rio de Janeiro Sim, também. em um caso em que ela, na verdade, foi assassinada por milicianos. Não são pessoas da direita querendo matar uma pessoa da esquerda. Isso daí tem a ver com tráfico de drogas, com milícia. É outro ponto e é também reprovável, não tenha dúvida disso. Ninguém aqui apoia essa atitude contra a vereadora Marielle Franco. Inclusive, eu encontrei com ela certa vez no aeroporto de Congonhas, tive um bate-papo breve com ela. Agora, você vai querer Mas também traçar paralelos? teve uma. Ela não foi Não, vítima de um não estou discurso traçando repetido e o louco paralelo. pegou uma Eu não arma e estou atirou traçando nela. paralelo, Eduardo. Só estou falando que o senhor disse que não havia figuras da esquerda que fossem atingidas. E a vereadora Marielle, que tinha um mandato muito aguerrido, assim como o senhor também tem pelo campo conservador, ela tinha pelo campo da esquerda, e ela foi alvejada, assassinada por conta da atuação dela. Aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, nem traçando nenhum Não, paralelo. sim, Só estou mas dizendo uma que a violência atuação, mas política foi. atinge também diferentes Não, lados. negativo, Capelli. Eu vou discordar mais uma vez, permita-me discordar. Ela não foi vítima do seu discurso e do seu posicionamento político. Ela foi vítima da sua ação enquanto vereadora. Ela foi vítima de milicianos, que são bandidos. Ela não foi vítima de um cara de direita. Alguém sabe se os assassinos de Marielle são de direita, de esquerda, de centro? Então, agora, o assassino de Charlie Eram Kirk, a pessoa policiais, que né? atirou em Trump, queria eliminar um opositor político. E é isso que eu estou falando, a questão da motivação ideológica, não da motivação criminal. Ambas são reprováveis, não tenha dúvida disso. Ambas são reprováveis. Mas a construção contínua de desumanizar sempre as figuras de direita leva à atuação desse tipo de pessoa, que às vezes compra esse discurso, né? Eduardo, última pergunta antes de a gente encerrar. É, com a condenação de Bolsonaro, antes mesmo da condenação, já havia um movimento de integrantes do Centrão, figuras importantes do Centrão, para escantear Bolsonaro da disputa eleitoral e começar a dar protagonismo a outros nomes. Né? A gente bota aqui entre os cotados, né, tem o Tarcísio, tem o Caiado, tem o Zema, tem outros nomes que brigam ali pelo espólio da direita. O senhor teme que a condenação de Bolsonaro fortaleça esse movimento de integrantes, dirigentes do Centrão? Eu acho que vai fortalecer, Capelli, uma instabilidade. Eu acho que vai fortalecer a chance de países democráticos como os Estados Unidos não reconhecer a eleição do Brasil. Porque, de certa maneira, você está impedindo a população de livremente exercer a sua escolha.
e isso não pode ser definido como democracia, né? Então a gente sabe o tabuleiro político como é que é. Eu inclusive citei anteriormente em outra entrevista o caso de São Paulo, que em São Paulo as pessoas de direita sempre acabavam votando no PSDB porque não tinha nada mais à direita, nada mais conservador, mas no primeiro momento que surgiu um nome como o de Jair Bolsonaro em 2018, ele deu uma lavada no Alckmin, que era concorrente dele, nessa eleição, provando que aquele estado, o estado de São Paulo, há décadas dominados pelo PSDB, que muita gente acreditava ser impossível combater aquela máquina, foi combatida e saiu-se vitorioso Jair Bolsonaro apenas com as suas opiniões. Então, eu sei como é que o jogo é jogado, mas eu creio que eleição sem Bolsonaro é golpe. Se esses candidatos quiserem ter o apoio de Bolsonaro, não vai ter que ter, né, um alinhamento de discurso, porque o eleitor vai ter dificuldade de comprar, né, um discurso diferente de Bolsonaro. O senhor falou que o governo dos Estados Unidos pode não reconhecer uma eleição sem Bolsonaro. Isso já foi discutido nas suas conversas na Casa Branca ou é uma percepção sua ou já é concretamente discutido isso? É uma percepção minha e, na verdade, da maioria das pessoas, né? Bolsonaro não pode concorrer por quê? Porque conversou com embaixadores, porque discursou num carro de som. É um sentimento meu, uma percepção minha, mas que eu carrego para onde eu vou, pode ter certeza. E recentemente, deputado, a Casa Branca chegou a falar em usar o poderio militar para garantir a liberdade de discurso, enfim, citando ali o Brasil. Há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? Eu acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado à censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos, como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Qual seria esse futuro? Em quanto tempo seria esse futuro com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira siga com medo de expressar as suas opiniões, ou ter que deletar tweets através de ordens secretas, né, não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante, por que que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Uma vez não Mas o reconhecendo, senhor, deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como Churchill diz, né? Naquele caso com Chamberlain. Voltou lá da Alemanha com um acordo do Hitler nas mãos. E o Churchill alertou. Poderia ter escolhido entre a desonra e a guerra. Escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Eu prefiro não fechar os meus olhos para a realidade que acontece no meu país. Isso não vai evitar o sacrifício, ou melhor, vai postergar o sacrifício e quando a conta vier, virá ainda maior. Eu não quero chegar a esse momento. É por isso que eu estou falando. O Brasil tem que se comportar como uma democracia. Não é encarcerando o líder da oposição que você vai fazer uma eleição. Não é violando a Constituição que você vai preservar a Constituição. Isso está muito claro, né, e está notório para todo mundo que está acompanhando essa inquisição no Supremo Tribunal Federal liderada pelo Alexandre de Moraes. O senhor falou agora em caças, né, em poderio militar dos Estados Unidos, a maior potência em termos de força militar. Né, eu fico só pensando se chegar, de fato, de escalar a tensão a um ponto como esse, né, se pessoas inocentes também não podem sofrer, ser alvo. O que que você acha? Estou aqui, é óbvio que é uma possibilidade que a gente não sabe sequer se vai acontecer, mas teve a fala da Casa Branca, da porta-voz da Casa Branca, essa sua avaliação sua. E eu fico aqui pensando, né, até por conta do meu ofício jornalístico, também de Sim, discutir o sim. futuro, se também não Tá poderia haver uma brainstorming. preocupação com inocentes, com pessoas inocentes.
talvez se ferindo em atos militares, enfim. Mas as pessoas inocentes já estão se ferindo, já estão sendo violentadas. A família do Clesão é uma família de pessoas inocentes. O Clesão é uma pessoa inocente. O Jair Bolsonaro é uma pessoa inocente. A senhora Iracina Gacho, de 73 anos de idade, é uma pessoa inocente. A Débora Rodrigues dos Santos, que vai passar, não, porque eu acredito na anistia, né? Condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com batom numa estátua, ela é uma pessoa inocente. Então nós já estamos sofrendo, né? É óbvio que uma medida extrema como guerra é algo indesejado, mas quando você vive numa ditadura, ainda mais a Venezuela, que virou um grande polo produtor e exportador de cocaína para inundar com drogas os Estados Unidos, deliberadamente desejando esse resultado, está assumindo o risco disso. Na Venezuela não existe mais um governo legítimo, porque não existem eleições. O Nicolás Maduro, junto com Diosdado Cabello, comandam o cartel dos Soles, que hoje em dia é um dos maiores cartéis do mundo. Tem a presença do Hezbollah, é abrigo seguro da Farc e da ELN. Como é que você vai combater esse tipo de coisa? Só com força bruta. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Já está soprando aqui no meu tempo, que eu estourei bastante aqui o tempo do estúdio. Mas a gente continua entrevistas também em futuros momentos, como visto está feito para o senhor. Obrigado pela sua participação e a você que nos acompanhou aqui no YouTube do Metrópolis. Um abraço. Um abraço, fiquem com Deus.